Ele foi o deputado estadual mais votado no Espírito Santo. Foi reeleito com mais de 47 mil votos nas últimas eleições. O foco da sua gestão é a educação com transparência nos gastos públicos. Não poderia ser diferente, afinal de contas, ele é professor há 33 anos. Eu recebo aqui no estúdio Sérgio Majeski, deputado estadual. Boa noite, deputado, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. 33 anos como professor, inclusive geógrafo, e hoje é seu dia do geógrafo, né? É hoje. Bom, eu quero começar com o senhor essa nossa conversa falando de educação, né? Algo para você é muito importante. E nos últimos dias o Brasil está discutindo, está manifestando sobre os cortes que o MEC fez nas universidades, nos institutos federais. Eu queria saber da opinião do senhor, como professor e também como deputado, como é que o senhor vê esses cortes? Olha, eu vejo com muita preocupação, é uma temeridade cortar gastos na educação. Olha, desde a época como professor e durante o meu mandato eu tenho dito isso o tempo inteiro. Na educação não há mais nada a ser cortado, porque já é uma área que recebe poucos investimentos, porque o problema não foi só o corte, que agora está sendo chamado de contingenciamento, mas que acaba dando quase que no mesmo. Mas no começo de abril, o governo federal já tinha cortado 5,8 bilhões da educação básica. Quer dizer, isso é gravíssimo. Numa área que já não tem nada. Assim, olha, todas as pessoas discutem que a política, que a educação é mais importante, mas a educação nunca foi prioridade para governo nenhum no país. Nunca foi. Desde o descobrimento desse país, nós tivemos em alguns governos alguns avanços, alguns pequenos avanços, mas prioridade, de fato, jamais foi. Porque prioridade é aquilo que a Finlândia fez, prioridade é aquilo que a Coreia, o Japão fazem, colocam a educação em primeiro plano e por isso estão onde estão, por isso alcançaram o nível de desenvolvimento que alcançaram. Aqui nós temos o Plano Nacional de Educação aprovado em 2014, assim como os planos estaduais e municipais, que prevêem o aumento gradativo do investimento na educação. Quer dizer, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais estão dando de ombro para esses planos. Não estão seguindo meta nenhuma, muito menos essa de aumentar os investimentos. Então, assim, se há problema de gestão com dinheiro, então vamos imaginar que existe problema de gestão com dinheiro público nas universidades e nos institutos federais. Ora, que se toma uma providência para melhor uso desse dinheiro. Você não corta linearmente, né, nas universidades, porque e aí numa confusão danada, sem explicar nada. Você foi a SEDU para apresentar ao secretário aí um conjunto de demandas que o senhor colheu junto com alunos, professores, pessoas da área, né? Que demandas são essas, deputado? Então, na verdade, eu fui lá para cobrar algumas coisas, né? Principalmente algumas metas do Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual, porque eu entendo, nós estamos vendo uma crise, então muitas metas que foram estabelecidas, agora nós não temos como ampliar tanto o investimento, porque isso necessita de mais investimento. Mas existem metas que independem de investimento. Por exemplo, uma das metas é a gestão democrática nas escolas, que significa tanto reestruturar os conselhos de escola e torná-los efetivamente democráticos, quanto a eleição livre para a direção de escola. O secretário discorda, acha que não tem que ter eleição livre, acha que o diretor tem que continuar sendo indicado pelo governador. Ora, se é gestão democrática, tem que ser gestão democrática, começando inclusive pelo diretor, como faz, por exemplo, a Rede Municipal de Vitória. Né? E aí nós cobramos questões como, né, reformular o processo de seleção por designação temporária, porque também já é um absurdo que aqui no estado tenha mais de 60% dos professores em designação temporária. Isso também é inconstitucional, porque a Constituição Federal e Estadual proíbem isso. Diz que designação temporária é só para casos excepcionais. Então como é que pode ser excepcional se num segmento você tem mais da metade dos profissionais em regime de designação temporária? Vamos falar também da questão do bônus, vamos falar da questão da falta de estrutura nas escolas, enfim, foi uma infinidade de coisas que nós fomos lá, tanto para cobrar, né, como para apresentar para o secretário. Porque os problemas são graves. Eu visitei no meu primeiro mandato 257 escolas estaduais. Então, várias escolas do estado não têm quadra de esporte, pelo menos 35% das escolas que eu visitei nem tem quadra de esporte. A maioria das escolas não tem laboratório de ciências naturais. Há um problema quase que crônico nas escolas, com problema de rede elétrica e com problema de internet. Há o problema gravíssimo da climatização das salas de aula. Hoje
climatizar a sala de aula não é uma questão de luxo ou de conforto, é uma questão de necessidade. Até porque as temperaturas altíssimas, né? Altíssimas, e muitas escolas, boa parte das escolas foram mal construídas, não foram construídas bem ventiladas, e hoje, com o aumento das temperaturas, em função, em parte, né, do aquecimento global, mesmo as regiões mais frias do estado têm problema com salas de aula muito quentes. Muito quentes, é verdade. E se isso fosse feito, não dá para fazer tudo de vez, vamos começar, vamos fazer em 50 escolas, depois fazer mais 50, enfim. Isso melhora de forma significativa o trabalho do professor e o rendimento dos alunos. Eu sei disso por experiência. Numa escola particular que eu trabalhei, não tinha climatização. Depois que foi climatizado, como melhorou o rendimento dos alunos, a disciplina, a disposição de todo mundo, tanto dos alunos para trabalhar quanto dos professores para dar aula. Então, a gente foi cobrar isso também, mas aí também há ali uma... porque vai encarecer, porque isso o custo aumenta. Começa a devolver os 25% para a educação, que nós vamos ter dinheiro mais do que suficiente para isso, né? Uma coisa que você luta bastante, que você faz questão de falar dentro também do assunto educação, é da questão da inclusão. Né? Foi aprovado, inclusive, na Assembleia, a indicação ao governo estadual para que as obras de construção e reforma de escolas sejam inclusivas. É isso, né? Então, olha só, isso é um problema seríssimo. A inclusão de pessoas com deficiência, ela é uma ficção, praticamente. Não acontece. Não acontece. Não tem inclusão nenhuma, porque inclusão não significa assim, olha, a escola hoje ela é obrigada a receber alunos com qualquer deficiência, sabe? Mas só que grande parte, há uma parte significativa de pessoas com deficiência que não tem profissionais capacitados para lidar com todos os tipos de deficiência. Aí as escolas têm uma espécie de sala de recurso, chamada de sala de recurso, ali onde é feito o atendimento, mas é o mesmo profissional para atender todas as pessoas com deficiência. E em 99% das escolas, essas salinhas são bequinhos que foram pegados um pedaço da biblioteca, um pedaço do corredor, um pedaço da sala do diretor e transformado em sala, que às vezes tem 2 metros quadrados. É um absurdo isso. Das 257 escolas que eu visitei, apenas 2 tinham sala de tamanho padrão para atender os adolescentes e as crianças com deficiência. Então, assim, nós precisamos repensar urgentemente isso. Incluir não significa você colocar uma rampa lá na escola e dizer que aquela escola é acessível. A acessibilidade que a escola tem que dar é em todos os tipos. Tem que ter rampa, tem que ter piso tátil para os deficientes visuais, tem que ter sinal sonoro, tem que ter equipamentos adaptados para as múltiplas deficiências e tem que ter profissionais capacitados para lidar com isso, né? Porque senão, assim, a inclusão que está acontecendo nas escolas não é inclusão, não inclui coisa nenhuma. Até porque esses meninos, até às vezes as pessoas falam assim, porque essa criança vai para a escola, não vai apresentar rendimento e tal, mas vai ter ali, né, uma socialização e tal com as outras crianças. Nem isso, em grande parte, ocorre nas escolas. O que já seria também um rendimento, a partir do momento que socializa. Exatamente. Está convivendo ali em sociedade. Então, assim, nós estamos engateando nessa questão da inclusão da pessoa com deficiência ainda, né? E aí a gente tem tentado trabalhar muito assim, com instituições como a PAI, como Pestalozzi, né? Porque elas trazem um trabalho diferenciado nesse sentido, né? Entendi, deputado. As batalhas são as mesmas, porque o senhor foca na educação e tem outros pontos também, que é transparência e também o controle, a fiscalização e o acesso aos investimentos públicos. Olha, continua nessa batalha? Continua, porque é uma batalha que não tem fim, assim, não é uma coisa assim, olha, eu comecei a trabalhar pela educação, vou colocar como exemplo, né? Aí nós conseguimos atingir o objetivo, agora eu posso me dedicar a outras coisas, porque os problemas, eles continuam, os avanços são muito pequenos. Então, assim, a luta é diária. Então, assim, a gente tem que estar se fortalecendo a cada dia para não desanimar, porque às vezes é desanimador, né, o quanto há falta de vontade política, o quanto tem coisas que podiam ser solucionadas em um tempo menor, né, e não são. Então as lutas permanecem, porque assim, não tem um fim, não é algo que você começa e o final do ano ou o final do mandato você conseguiu terminar. O problema da inclusão da pessoa com deficiência, o problema ambiental, o problema do controle dos gastos do governo, a transparência, tudo isso é uma luta permanente. E aí as pessoas o tempo inteiro, assim, né, nesse meio político, olha, não dá para fazer isso porque não tem dinheiro e tal. Olha, nesses 4 anos de mandato, eu estou para dizer que a única coisa que não falta nesse país é dinheiro.
da quantidade de dinheiro que é jogado fora sem necessidade. Então, assim, há um número excessivo de comissionados em quase todas as instituições públicas, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário. Por exemplo, aqui no Estado, cada deputado pode trabalhar com 19 assessores. Eu acho esse número absurdo. Eu trabalho com 10, fiz um processo seletivo desde o início do primeiro mandato. Em 4 anos de mandato, eu economizei R$2 milhões no meu gabinete. 2 milhões de 2 milhões. Agora, você imagina se todos os deputados tivessem economizado a mesma coisa, o Congresso Nacional, se a gente enxugasse a própria Assembleia, as câmaras de vereadores, as secretarias de Estado que estão abarrotadas de comissionados e por aí vai. Então, assim, a questão é o bom uso do dinheiro, porque dinheiro existe. Deputado, você mudou do PSDB para o PSB, partido do governador Renato Casagrande. Estar no mesmo partido é uma forma de ter uma ligação mais direta com o governador? Isso ajuda? Olha, mais ou menos, assim, claro, eu tenho uma boa relação com o governador, não encontro dificuldade de falar com ele. No entanto, isso não é suficiente. Assim, em muitos pontos nós temos visões diferentes sobre as coisas e em outros discordamos muito. Então, assim, por exemplo, essa questão dos 25%, né, da educação. Assim, isso foi criado no governo dele, né? Assim, não foi criado no governo dele, foi criado no governo do Hartung, no primeiro governo Hartung, mas a resolução do Tribunal de Contas que passou a amparar isso foi em 2012, no governo dele. Então, é uma dificuldade. O governo, eu acho que tem um problema com esse negócio de comissionado, assim, né? Eu acho que foi nomeado muita gente para cargos que as pessoas não estão à altura desses cargos em questões de negociação política, né, de tomar lá da cá, enfim, que eu discordo. Assim, eu acho que a gestão pública ela tem que ser ocupada por pessoas competentes. Não tem problema que seja indicação partidária, mas então, olha, se eu fiz um acordo com o seu partido, você que me apresente um nome à altura desse cargo e que seja um nome técnico, capaz de tocar e tal. Então, assim, não é tão mais fácil, não, assim, até porque a minha visão sobre política, né, ela é muito progressista. E eu, talvez, algumas pessoas acham que às vezes eu sou radical demais. Eu sei que na política, olha, ninguém é dono da verdade, né? Eu apresento aquilo que eu tenho como proposta, ou como crítica, ou como, né? Você apresenta as suas e a partir daí nós podemos conversar, e nem eu nem você, mas aquilo que se aproxima, o ideal nunca vai ocorrer, mas aquilo que se aproxima do melhor para a sociedade. Não pode ser o melhor para mim, nem o melhor para você, nem para o seu partido, o melhor para a sociedade. Então isso é fundamental que ocorra. Então, assim, eu acho que em função de como eu penso a política, né, de como eu penso a política, assim, colocando como meu norte mesmo, o republicanismo, a transparência, né? O fim do personalismo, o fim do toma lá da cá. Então, assim, eu acabo encontrando dificuldade também, mesmo que o governo seja do meu partido. Bom, a gente recebeu aqui o deputado Sérgio Majeski, o mais votado das últimas eleições, mais de 47 mil votos. Deputado, eu agradeço a presença e espero aí que o senhor trabalhe bastante para a gente aí, para o povo capixaba e, como o senhor mesmo falou, né, um foco muito centrado aí na educação do nosso estado. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui e falando para o público da emissora e estamos lá à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Nosso espaço está sempre aberto aqui.